Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês nessa manhã de sábado. É a primeira vez que eu venho à Alta Floresta e eu estou encantado com todo o movimento que vocês estão fazendo nesta igreja. Eu sinto essa igreja viva, vibrante, eu sinto essa igreja alegre, feliz, eu sinto essa igreja envolvida na pregação do Evangelho. E é muito bom você chegar em um lugar. E nós sabemos que toda igreja tem suas dificuldades, mas é muito bom você chegar em um lugar e você perceber que mesmo em meio a essa pandemia, existe alegria. Eu posso ver o sorriso nos olhos de cada um. Eu vejo a vibração de vocês. Parabéns, que Deus seja louvado por tudo que vocês estão fazendo aqui. Muitas pessoas se rendirão aos pés do Senhor através desse movimento poderoso da pregação do Evangelho. Você que está nos vendo por internet, seja bem-vindo também, que nesta manhã o Senhor possa falar ao teu coração. Muito bem, Lucas capítulo 14, feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, a tua palavra está aberta em nossas mãos, e queremos pedir que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial, que a tua palavra cumpra o seu propósito, que ela seja viva e eficaz, que ela penetre no mais íntimo do nosso ser e cause mudança, revolução, transformação. Que a tua palavra possa cair em terra boa, em terra fértil, num coração aberto e possa produzir frutos para a eternidade. Que o pastor Francisco saia de cena e que tu seja o protagonista, o primeiro e o único. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome por Jesus. Amém. Lucas capítulo 14, verso 25, narra o encontro de Jesus com uma grande multidão. É interessante porque você sabe que Jesus se encontrou várias vezes com várias pessoas no individual e também com grandes multidões. E aqui é um desses encontros. Você sabe que houveram episódios onde Jesus, ao se encontrar com a multidão, alguma pessoa, uma mulher no meio da multidão gritou assim: se eu tão somente tocar no seu manto, ela pensou, se eu tão somente tocar no seu manto, serei curada. Alguém do meio da multidão também gritou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros clamaram: Jesus, vem na minha casa. E os encontros de Jesus com a multidão ali, geralmente tem uma história para contar. E neste encontro tem algo diferente, porque Jesus nunca tinha falado assim com a multidão. Jesus nunca tinha falado desta maneira. E notem que as palavras de Jesus, para muitas pessoas, julgam de maneira áspera e dura. Acompanhe comigo o que diz. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Olha só, uma grande multidão. Jesus vira para a multidão agora e diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu... O que diz aí? O meu discípulo. Olhe para cá agora, olhe para cá. Aí diz assim: se você ama o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, e até a tua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Interessante. Jesus não está falando de maneira despretensiosa. Jesus está sendo intencional. Jesus está colocando as coisas na sua devida ordem. Ao longo do meu ministério, eu conheci pessoas que amaram qualquer coisa, menos a Deus. Que decidiram em prol de uma outra pessoa e não decidiram em relação a Deus. Pessoas que deram mais valor para um ser humano. Pessoas que deram mais valor para um objeto. Pessoas que deram mais valor para uma posição social. Pessoas que deram mais valor para uma casa, para um carro. Pessoas que deram mais valor por um namorado, por uma namorada. Pessoas que colocaram Deus em segundo plano. Você sabe qual é o maior desvaneio do ser humano? É colocar Deus em segundo plano.
Quando você coloca Deus em segundo lugar, a tua vida será uma desgraça. Você pode fazer o que quiser, você pode fazer o que quiser, você pode fazer o que quiser, mas não será feliz porque você colocou Deus em segundo lugar. E o que Jesus está falando aqui, sabe o que é? É que nós temos uma prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar a Deus em primeiro lugar, por isso, primeiro Deus. Por isso que a igreja está desesperada, querendo mostrar que se você não colocar Deus em primeiro lugar, você pode até pensar, você pode até agir, mas não é feliz. Deixa eu te decepcionar nesta manhã. Você pensa que é feliz sem Deus. Você pensa, não é feliz. Não há felicidade sem Deus. Nós nascemos de Deus, foi Ele quem nos criou, e nós só seremos felizes se nós estivermos com Deus. Se nós trouxermos Deus para a nossa família, se a nossa família colocar Deus em primeiro lugar. Se eu estou falando para alguém que ainda não decidiu em colocar Deus em primeiro lugar, nesta manhã eu quero apelar ao teu coração. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Você encontra esse texto em Mateus capítulo 6, verso 33. E o primeiro preço que Jesus está falando aqui é amar a Deus sobre todas as coisas. Você consegue compreender? Porque o que Jesus está falando é de pagar um preço para ser servidor dele, para ser discípulo de Jesus. Deixa eu colocar os pingos nos is para que você entenda. Existe um preço a se pagar para ser discípulo de Jesus. Existe um preço a se pagar para ser discípulo de Jesus. O problema é que nós não queremos pagar o preço. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é de graça. Ele morreu para nos salvar. O preço foi pago. E até Jesus pagou o preço para que você tivesse liberdade. Liberdade, para que você fosse salvo. Existe um preço, querido amigo que está me assistindo. Existe um preço a se pagar para ser discípulo de Jesus. E ele está dizendo assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro preço. Você gravou isso? Coloca isso na tua mente e no teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas histórias nós vemos de pessoas, escutamos de pessoas que entregaram a vida a Deus, que serviram a Deus, que disseram: eu não quero mais isso, basta, eu vou servir ao meu Deus. Porque a única felicidade está em servir a Deus. Você pode injetar coisa no teu corpo, você pode fumar o que quiser, você pode passar a noite em claro, você pode fazer o que quiser, usar o que quiser, mas você não será feliz. O que você tem é adrenalina, são coisas passageiras, isso são momentâneos. Existe algo melhor, existe algo maior, existe algo eterno. A eternidade só existe naquele que serve a Deus. Você gravou coloca isso na tua mente e no teu coração. A eternidade só existe naquele que serve a Deus. Por isso, nesta manhã, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro preço. Não deixe que nenhuma posição social, não deixe que nenhum objeto, nenhum bem, nenhuma pessoa esteja acima de Deus. O que Deus está dizendo é: coloque as coisas na sua ordem natural. E a ordem natural é você colocar Deus em primeiro lugar. Se nesta manhã eu estou falando para alguém que todavia não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, esta é a oportunidade de você dizer assim: Senhor, eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço de ser o teu discípulo. A salvação é de graça, mas para servir a Jesus tem um preço. Abandonar todas as coisas, servir a Jesus, andar com Cristo, ter uma família aos pés dele. No tempo do fim, nos últimos dias dessa história, primeiro Deus. Primeiro Deus. Se você quer ter felicidade, coloque Deus em primeiro lugar. Verso 28. Nós vamos pular o verso 27. Vamos lá para o segundo preço. Primeiro preço, qual é a igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas. Repete comigo, qual é o primeiro preço? Amar a Deus. Não esqueça isso, coloca na tua mente
e no teu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro preço. E Jesus fala agora do segundo preço. Verso 28. Vamos passar o 27. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, e agora Jesus começa a fazer a aplicação. Ele diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. E aqui nós entramos numa encruzilhada, porque se tem um problema para o ser humano é fazer o quê? Renúncias. E quem está casado sabe do que eu estou falando. Quem está casado há algum tempo. Renunciar não é fácil. Então nós vamos conversar sobre renúncia. Esse é o segundo preço. Você que está casado, tá? Escuta uma coisa. Para você estar casado, você renunciou a outras mulheres. Isso quer dizer que você só tem uma esposa. É o que diz a legislação brasileira. É o que diz a Bíblia. Você só pode ter uma esposa. Você teve que renunciar a outras. E quando você casou, você ficou embaixo de um teto, você começa a fazer renúncias. Porque você, quando estava solteiro, você tomava algumas atitudes e agora você não toma mais. Você tem que renunciar a algumas coisas. Quando você está namorando é a mesma coisa. Você, ao estar namorando, você tem que renunciar às outras. Você tem que ter só uma namorada. Renúncia. Tá? Isso é muito fácil, sinceramente, porque isso é convencional. Refazer renúncias em prol de uma outra pessoa, para estar com uma outra pessoa. Mas Jesus não está falando somente dessa renúncia, não. Jesus não está falando somente dessa renúncia, ele está falando de outras renúncias. Eu lembro que quando eu casei, não sei quantos de vocês, mas eu gosto de lembrar sempre as primeiras coisas que eu fiz com a minha esposa. Eu lembro quando eu fui fazer a primeira compra, Supermercado Extra, no Rio de Janeiro. A gente morava do lado e nós fomos fazer a primeira compra. Que dia maravilhoso! Eu todo cheio, né? Casado, carrinho de supermercado, né? Vou encher o carrinho de chocolate, de danoninho. Eu pensando, né? Eu vou comprar o que eu quero. Agora eu sou casado. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu fui lá para fazer a compra. Né? Você está rindo, né? Você está rindo? Você sabe como é que é. E aí quando eu peguei o carrinho, ela disse assim: nós vamos passar em todos os corredores. E eu lembro daquela história, né, do Bulhão. O Bulhão contando com tristeza, aquela voz melancólica. Ele falando, né, que ele não gostava de mamão. Mas a esposa deu mamão para ele e tal. Eu disse: mas rapaz, você acha que eu vou deixar de comer o que eu quero por causa da minha mulher? É ruim isso, hein? E eu amo banana prata. Jefferson conhece a Carol, mas é da retada. Eu amo banana prata. É? Perdão, eu amo banana maçã. Já mudei tudo. Hoje eu amo banana prata. Eu amo banana maçã. E eu peguei, já estou gostando. E eu fui no lugar das frutas, peguei banana, maçã, coloquei no carrinho. Aí ela disse: olha, você tem que buscar sabão em pó. E eu fui. Quando eu voltei, no lugar da banana maçã, tinha aqui banana prata. Aí eu olhei e disse: ela deve ter se enganado, não deve ter gostado. Peguei a banana prata, tirei e coloquei banana maçã. Eu dei as costas, quando eu voltei, tinha banana prata. Aí eu comecei eu disse: não é possível. Na primeira compra eu não acredito. Mas eu não vou falar, eu acho que eu vou entrar em contenda na primeira conta, eu não vou ser feliz, eu vou dormir no sofá. Comecei a pensar um monte de coisa. Eu disse: não, quer saber? Eu vou deixar ela levar a banana prata, só hoje. Só hoje. Esse até hoje. Lá em casa, só se come banana prata. Renúncia, né? Renúncia. Sabe por que nós temos muitos casamentos, muitos divórcios,
nós temos tantos problemas, é porque muitas vezes o marido espreme o creme dental, a mulher fica com raiva, diz como é que é possível, eu não acredito, ele espremeu o creme dental, ele não voltou, olha a toalha, está em cima da cama, não sei o que, isso e aquilo, e começa a brigar. O orgulho, a altivez, um monte de problema, dura cerviz, ninguém quer renunciar, ninguém quer abrir mão, é o meu conceito, é do meu jeito, é da forma que eu quero, aqui em casa quem manda sou eu. Você já escutou essa frase? É brabo na rua, em casa não é brabo assim. Quantos casamentos, quantas famílias estão destruídas porque não queremos abrir mão. Algum tempo atrás eu estava lendo um livro chamado Passos para o Reavivamento Espiritual. Alguns de vocês já leram esse livro? E olha, tem um texto neste livro que me faz repensar a vida cristã. Diz assim, o livro, Passos para o Reavivamento Espiritual. Diz assim, o novo nascimento é uma experiência rara nos dias de hoje. Isto é o motivo pelo qual há tanta perplexidade nas igrejas. Muitos que assumem o nome de cristãos são profanos, não santificados. Dizem ser batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu e, portanto, não ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus. Que citação dura. E como pastor, eu estava em um distrito agora há pouco, como pastor, é muito difícil você ficar administrando problemas. Em vez de nós ficarmos pregando o evangelho, em vez de nós pensarmos no avanço da obra, em vez de nós pensarmos na volta de Jesus, nós temos que ficar lutando com o eu de pessoas orgulhosas, que dizem assim, eu nasci assim, eu sou assim, pastor, e vou morrer assim. Que coisa triste, temos que ficar administrando egos, pessoas que não ressuscitaram novamente, pessoas que não foram enterradas vivas, entraram no tanque, mas saíram da mesma forma. São pessoas que entraram com orgulho e saíram orgulhosas. Pessoas que entraram duras de coração, mas continuam duras de coração. Pessoas que pensam que mandam em tudo. Pessoas que pensam que mandam em qualquer coisa. Pessoas que não são felizes. Sabe qual é o segundo preço a se pagar? É renunciar o eu. E aqui está um problema que vai tirar muita gente do céu. Aqui está um preço que ninguém quer pagar, muita gente não quer pagar, e vai tirar muita gente do céu. Sabe qual é? O orgulho, o eu, que prefere ter o nó na garganta de raiva, mas não pede perdão. Que prefere entrar em litígio com as pessoas e dizer, eu não vou falar com ela que me peça perdão. Como é difícil pregar o evangelho nos dias de hoje. Em nome de Jesus, tira essa síndrome da Gabriela da cabeça. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Isso é o cúmulo do orgulho. Porque a vida cristã é, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Querida igreja, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver é pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Por que a igreja tem tantos problemas? Por que as famílias têm tantos problemas? É porque o orgulho, a altivez, a dura cerviz, o eu impera. Pessoas que não querem abrir mão da sua opinião, não querem abrir mão das suas filosofias, não querem abrir mão dos seus conceitos, conceitos que dizem assim, eu nasci assim, foi meu pai que me ensinou, está todo errado. O conceito, a filosofia de vida está toda errada. E aí cresce, namora, casa, tem filhos e continua falando a mesma coisa. Isso é o cúmulo do orgulho. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Eu geralmente completo essa frase para as pessoas. Eu geralmente completo essa frase para as pessoas que me falam isso. Eu digo assim, e você vai para o inferno assim? Eu falei isso para a irmã. Ela disse assim, credo, pastor. Eu falei, uai, qual é o resultado de alguém que não foi transformada? Qual o resultado? Me diga sinceramente, qual o resultado de uma pessoa que diz que é crente, é adventista do sétimo dia, mas que continua com o coração duro e cheio de orgulho? Queridos, é uma vida, para santificação. Mas quando Jesus voltar, amigão, se você não tiver santificado e transformado,
Já viu o que acontece, né? Você já sabe o que acontece. Qual é o primeiro preço? É amar a Deus. Qual é o segundo preço? Renunciar o eu. Renúncia. Não é fácil. Renunciar. Eu não estou dizendo que a igreja é um jardim de infância, onde tudo é como no jardim de infância. Eu não estou te falando isso. É aqui que nós somos afiados. É aqui que nós somos transformados. É nesse contato com o irmão. É através do atrito que nós temos crescimento. É através dessa convivência que nós temos crescimento. Então não saia daqui dizendo assim, eu não vou na igreja, porque lá na igreja só tem problema. Você está enganado, porque não existe igreja de uma pessoa só. Ó, não existe igreja da Novo Tempo não, viu? Está claro isso? Não existe igreja da Novo Tempo. A TV Novo Tempo é uma coisa que transmite mensagem, mas a igreja é essa aqui. É aqui que nós somos transformados. É aqui na convivência. É aqui que nós depositamos o orgulho. Ou então me diga uma coisa, em que outra instituição, em que outro local existe o lava-pés? Tem algum lugar? Tem alguma empresa? Tem alguma instituição? Estadual, federal, municipal? Não existe. É somente na igreja que nós podemos lavar os pés uns dos outros e dizer assim, me perdoa, eu estava equivocada, eu errei, me perdoa. É através do lava-pés que nós nos nivelamos. Ali no lava-pés não tem pastor, ali no lava-pés não tem ancião, ali no lava-pés não tem diácono, ali no lava-pés não tem ministério da mulher, ali no lava-pés não tem desbravador aventureiros. No lava-pés existem seres humanos que precisam ser perdoados, transformados. Ser humano que precisa de perdão. Você consegue compreender a importância de se pagar o preço? Eu e você precisamos renunciar o eu, a dura cerviz. O primeiro preço é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo preço é renunciar o eu, o orgulho. Esse é o segundo preço. Só que Jesus continua. Jesus diz assim, no verso 24. Olha só, o verso 24, ele fala de um terceiro preço. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fala agora, ó, o sal é bom. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Se você como sal, se você como luz perder a tua função essencial, que é dar sabor à vida das pessoas e iluminar o caminho para que outras pessoas conheçam Jesus, se você perder isso, não serve para nada. Não serve para nada. É jogado fora. É jogado fora. Se você perder isso aí, mas tem gente que acha que é 1 quilo de sal. E ele precisa salgar a vida dos outros. Você já viu isso? Pessoas que querem salgar a vida dos outros? Par de sal, 1 quilo de sal para colocar na vida dos outros. O sal, ele tem um fundamento. Ele tem uma função, é dar sabor. Você não coloca um copo de sal num quilo de arroz. É dar sabor. Ou você não liga um farol de um caminhão no quarto de alguém. Você é luz, tenha sabedoria, tenha inteligência emocional. Cristo teve paciência contigo, tenha paciência com teu irmão. Viva o discipulado da maneira correta. Seja discípulo da maneira correta. Peça sabedoria a Deus que Ele vai dar. Pare de ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Para de ficar caçando as bruxas da igreja. Para com isso. Está rindo, né, irmão? Tem gente que não sabe para que foi salvo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Renunciar o eu. E viver como discípulo verdadeiro. Dar sabor à vida das pessoas.
É triste quando você chega na igreja e tem alguém na porta com cara de quem chupou limão. Você não sabe se ri ou se chora, ou se volta para casa. Pessoas amargas, tristes. Pessoas que pensam que a igreja é o lugar para dar vazão às suas emoções. Queridos, viva a essência do Evangelho, a alegria de ser salvo com Jesus. Viva de festa, viva em comunhão com os teus irmãos, estenda a mão, seja alegre e feliz. Por mais que estejamos em uma pandemia, em dificuldades, viva a alegria de servir a Jesus. Viva a essência do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, a alegria transpareça a felicidade de ter sido encontrado, perdoado por Jesus. Não viva amargo. A alegria não é um momento, é um estado de espírito, porque Jesus te salvou. Coloca isso na tua mente e no teu coração. E você vai viver como discípulo verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Renunciar o eu. Viver como discípulo. Viva. Seja feliz. Mas Jesus fala de um quarto preço. Verso 27 eu deixei por último de propósito. Verso 27. Diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Olhe para cá agora, olhe para cá. Quarto preço, ele diz carregar a cruz. Carregar a cruz. Alguns diziam assim para mim lá no Rio de Janeiro: pastor, eu até carregaria a cruz, mas se ela fosse de isopor e tivesse rodinhas. Algumas pessoas confundem os termos carregar a cruz com as dificuldades dessa terra. Algumas pessoas dizem assim: esse marido é uma cruz que eu carrego. Essa mulher é uma cruz, pastor. Fazendo uma visita, ela disse assim para mim: pastor, você não conhece essa mulher. Pastor, essa mulher só é santa na igreja, pastor. Você não sabe quem é essa mulher. Essa mulher é o diabo de sair aqui em casa. Eu disse assim: mas agora você subiu no burro, aguenta o trote, amigo, até o final. É com essa mulher que tu vai para o céu. É com ela, amigo. É com ela que você vai para o céu. Agora tem que pedir a Deus sabedoria. Não casou? Agora vai até o final. Pois é, pastor, já são 10 anos com essa mulher. Eu falei: ela também te aguenta, irmão. Então as pessoas olham para as dificuldades da vida e dizem assim: eu estou carregando uma cruz, né? Porque o peso da cruz, Jesus caiu, não conseguiu suportar o peso, alguém teve que ajudar. Queridos, o que Jesus está querendo falar aqui é outra coisa. É um privilégio pagar esse preço. Carregar a cruz é um privilégio. Levar o nome de cristão, de remido e salvo pelo poder de Deus. Eu e você fomos salvos pela graça. E todos nós temos uma cruz a suportar mesmo. Sabe qual é esta cruz? São as dificuldades que nós passamos mesmo, mas nós avançamos porque nós somos salvos pela graça. Nós avançamos. E devemos avançar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. E Ele te promete a vitória também. Carregar a cruz é você na sexta-feira não ir para a faculdade. É dizer assim: eu guardo o sábado, e o sábado começa do pôr do sol de sexta-feira. É você pagar esse preço, suportar as provações mesmo. Pague o preço de ser discípulo de Jesus. Suporte as dificuldades desta terra. Suporte, amigão, porque o que há de vir, virá. E não tardará. Jesus está voltando e você precisa suportar. Tudo isso vai passar. Eu não estou dizendo que as coisas vão melhorar. Eu estou dizendo que vai passar. As coisas vão ficar de mal a pior. O mundo cada dia vai ficar pior. Não tem presidente, não tem poder legislativo, judiciário, executivo. Não existe isso. Que vai melhorar a terra. Não. Somente a volta de Jesus. E até a volta de Jesus, você precisa passar por algumas coisas.
São as provações que fortalecem o nosso caráter, que nos levarão para o céu. Amém? Amém. Qual é o primeiro preço? Amar a Deus. Segundo preço? Renunciar. Terceiro preço? Viver como discípulo. E o quarto preço? Suportar as provações. Suporte. Suporte as provações. Porque o dia vai raiar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor te trouxe hoje aqui para te mostrar que a misericórdia deles vão se renovar amanhã. E as tuas lágrimas de hoje serão amanhã sorriso no poder de Deus.